Bem, boa noite, irmãos. Vocês estão aqui agora na igreja, nesse culto de adoração ao Senhor. Eu estou agora lá na Igreja Fonte de Luz, pregando ali para aqueles irmãos em conferência e falando acerca dessa pregação, da pregação sobre avivamento. Alguns irmãos deram a ideia até de gravar. Disseram, pastor, como é que vai dar continuidade? Talvez uma pessoa que talvez não vai pegar a mesma linha de pensamento. Então eu decidi gravar essa mensagem para seguir a mesma linha de raciocínio nessa última pregação das três que eu trouxe. E o próximo final de semana nós teremos a nossa conferência da igreja. O pastor Geandro vai continuar falando sobre avivamentos históricos, avivamentos que aconteceram durante a história do povo de Deus, da igreja, o avivamento que vai fazer agora 500 anos com Martinho Lutero, o avivamento de Jonathan Edwards, de John Wesley. E eu então quero trazer essa pregação sobre o avivamento. Nós vimos nas outras duas mensagens, nos avivamentos de Josias e nos avivamentos de Esdras e Neemias, nós vimos alguns elementos comuns naqueles avivamentos, são as características do verdadeiro avivamento. Muita gente por aí tem a noção de que o avivamento é você ir para um show, naquele show você chorar, você se emocionar, você ficar arrepiado, e apenas emoção, e aí na segunda-feira, na terça-feira, durante a semana, volta para casa e voltou toda a normalidade. Não, avivamento não é isso, avivamento não é apenas emoção. Avivamento tem alguns elementos comuns. Primeiro a gente viu que nos avivamentos de Josias, de Esdras e Neemias, houve uma busca por Deus. Aqueles homens buscaram, Esdras buscou ao Senhor, Josias buscou ao Senhor. A gente viu que houve uma busca pela palavra. A palavra de Deus foi reencontrada, foi estudada, foi transmitida e ensinada para o povo. Houve arrependimento, houve mudança. Josias trouxe uma reforma no país, Esdras e Neemias fizeram uma reforma, as pessoas abandonaram seu pecado, abandonaram as mulheres estrangeiras, jogaram os deuses estranhos fora. Então, o verdadeiro avivamento é caracterizado por uma mudança de vida. A Bíblia faz parte do verdadeiro avivamento, uma busca pela vontade, pela palavra de Deus, uma busca por Deus. Então a gente vai ver hoje, nessa última pregação da minha parte sobre avivamento, porque teremos a próxima, eu queria tratar hoje sobre o avivamento e a oração do profeta Abacuque. O texto que nós temos como base para essa pregação se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Eu queria que vocês abrissem lá, então, as suas Bíblias, para que a gente pudesse fazer essa leitura. Abra, por favor, a sua Bíblia em Abacuque 3. Muito bem. Você vai encontrar aí, capítulo 3 de Abacuque, a oração de Abacuque nos versos 1 e 2, onde diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então nós vamos continuar vendo aqui também hoje algumas características sobre o verdadeiro avivamento. Quais são as características do verdadeiro avivamento? Nós vamos ver algumas características um pouco diferentes também daquelas que nós vimos em Josias, em Esdras e Neemias. Para a gente poder entender melhor o que estava acontecendo, até para a gente poder entender por que Abacuque estava orando, precisamos entender algumas coisas. No capítulo 1 do livro de Abacuque, você vai encontrar o profeta passando por uma situação terrível, desesperadora, por ver a violência, por ver o pecado, por ver a lei se afrouxando, as pessoas não levando em conta a lei de Deus, não tendo nenhuma preocupação com a lei de Deus, as pessoas estavam vivendo o seu pecado, e o profeta então está com um conflito terrível consigo mesmo. Por que é que Deus é tão puro? Por que é que Deus é tão santo? Por que é que Deus permite que Abacuque visse toda aquela violência, toda aquela opressão, toda aquela destruição? O conflito de Abacuque era: Deus, por que que o Senhor permite isso acontecer? Por que que o Senhor não age? Por que que o Senhor não faz alguma coisa? E ele ora, ele pergunta: Deus, por que que o Senhor me permite ver todas essas coisas?
E aí você tem ainda no capítulo 1 a resposta de Deus ao conflito de Abacuque. Deus vai dizer para Abacuque que por mais que parecesse que ele estivesse inerte ou demorando muito, Deus vai dizer para Abacuque que ele está agindo, que ele está operando. Ele está preparando uma nação para disciplinar e julgar o povo de Israel. Ele está levantando os caldeus, que segundo o próprio Deus é uma nação impetuosa, é uma nação violenta, uma nação que tem como seu próprio Deus a sua força. Ele compara como aqueles lobos devoradores que passaram um dia sem se alimentar, dormindo nos seus covis, e que à noite saem para caçar e eles devoram tudo que eles encontram pela frente. Então Deus está dizendo para Abacuque, Abacuque, fica tranquilo, porque eu vou levantar os caldeus e eles vão reagir, vão disciplinar o meu povo, vão corrigir o meu povo. E aí então nós temos um outro conflito do profeta Abacuque, porque agora o problema era, Abacuque estava num conflito terrível, porque ele dizia, Deus, tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal, tu não podes ver o mal. Deus, como é que o Senhor vai usar um povo ímpio, que é pior do que o teu povo, para disciplinar o teu povo santo, que é melhor do que esse povo? Deus, os babilônicos são cruéis, são terríveis. Como é que o Senhor pode usar um povo tão ímpio para estabelecer os teus juízos sobre o teu povo santo? Não, Deus, eu não entendi isso. E esse foi então o conflito do profeta Abacuque, seu segundo conflito. No capítulo 2, então, você encontra o profeta, ele dizendo que vai sentar na sua torre de vigia e ele vai ficar ali esperando até que Deus lhe responda os seus questionamentos. E Abacuque então fica ali esperando, sentado e vendo o que Deus vai lhe responder. E aí então você vai encontrar no capítulo 2, onde Deus vai dizendo que ele vai mandar o próprio profeta escrever. Deus diz, olha Abacuque, escreve o que eu vou te dizer agora, escreve em tábuas, escreve com letras gigantes, porque quem passar correndo, eu quero que veja e entenda o que eu vou fazer. Então Deus estava dizendo para Abacuque no capítulo 2, respondendo ao seu segundo questionamento, que ele iria usar os caldeus para executar juízo. Eles não iriam ficar impunes. Eles que tomavam casas que não eram suas, que enriqueciam a custo da violência feita nas nações que eles estavam devorando. Deus então vai dizer para aquele povo, para Abacuque, eu vou usar os babilônicos para disciplinar vocês, Abacuque. Mas eu vou disciplinar os caldeus, os babilônicos. Eu vou, assim como eles têm despojado, eles serão despojados. Assim como eles têm usado de violência, eu vou usar de violência com ele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí então, no capítulo 3, você vai encontrar essa linda oração de Abacuque. Então, pedindo o avivamento, pedindo para que Deus desse continuidade, avivasse a sua obra no decorrer dos anos. O que é que nós encontramos aqui, então? Em primeiro lugar, havia uma grande necessidade de avivamento, irmãos. A gente tem visto que em todo avivamento, uma das características para o avivamento é que há uma necessidade. Na época de Josias, a lei esquecida, o povo vivendo uma idolatria profunda. Na época de Esdras, a lei não era ensinada, o povo estava sem a lei, casado com mulheres estrangeiras, deixando de guardar o sábado, os sacerdotes, profetas e levitas longe do seu ministério. Então havia uma necessidade de avivamento. A mesma característica também é aqui na época do profeta Abacuque. Abacuque estava sofrendo em relação a um aparente descaso de Deus, em relação ao pecado do seu povo. Abacuque estava perplexo. Como pode um Deus tão perfeito, um Deus tão santo, não agir no meio do seu povo, permitir que o seu povo viva essa corrupção tão grande, tão generalizada como se está vivendo? Note as expressões usadas aqui por Abacuque, a palavra violência, a palavra iniquidade, a palavra opressão e a palavra destruição que o profeta usa. Então o avivamento era necessário por causa do pecado que era excessivo demais. Eu queria ler algumas passagens aqui com vocês no livro de Jeremias, só para você ter uma ideia do que era que estava acontecendo. Em Jeremias capítulo 5, você vai perceber aqui algumas características do que estava acontecendo. Jeremias 5, verso 7 diz assim, ó: como vendo isto, se perdoaria,
teus filhos me deixaram a mim, juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter falado, adulteram em casa de meretrizes, se ajuntam em bandos. Jeremias 5:7. Como garanhões bem fartos, correm um para o lado do outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor. Você encontra também no capítulo 7, versículo 8. Olha que termos fortes que Deus usa aqui. Eis que vós confiais em palavras falsas, para que nada vos aproveitam. Que é isto? Vocês têm furtado, vocês matam, vocês cometem adultério, vocês têm jurado falsamente, vocês queimam incenso a Baal, andam após outros deuses que vocês não conhecem. E depois vocês vêm, ponde-vos diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só por continuardes a praticar estas abominações. Capítulo 9, verso 2 a 5. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros. São um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse um arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e não me conhece, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e do irmão ninguém vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo, não fala a verdade, ensina a sua língua a proferir mentira, cansam de praticar a iniquidade, vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam conhecer ao Senhor. Então você percebe que havia uma necessidade de avivamento, havia uma necessidade, o povo estava altamente corrompido, havia adoração à Rainha dos Céus. Vocês lembram, quem estudou comigo nas quartas-feiras aqui, o reinado de Joacás, o reinado de Jeoaquim, o reinado de Joaquim, de Matanias. Joaquim rasgou o rolo da lei, ele cortou com o canivete, depois lançou no fogo. Você lembra disso? Então havia uma impiedade, havia uma necessidade. Irmãos, essa tem sido uma realidade no meio do povo de Deus, eu já tenho falado sobre isso nessas últimas pregações. A nossa sensação de impunidade. Qual é o crente que não sofre por ver o mal se alastrando no seu país? Qual de nós não estamos sofrendo por ver aí essa questão da ideologia de gênero? Cada vez mais os grupos se organizando para querer implantar essa ideologia para os nossos filhos e nossos netos, para dizer que não existe opção sexual, você vai ter que escolher o que você quer, que você não nasce já com isso. Qual de nós não se entristece por ver a corrupção do nosso governo? Todas essas coisas estão acontecendo, a criminalidade, a prostituição, a desigualdade social, a opressão dos ricos sobre os pobres, a própria idolatria, como Paulo lá em Atenas. Qual de nós não se entristece por ver essa idolatria que o mundo está vivendo aos santos, mas também aos ídolos e famosos? A nossa sensação de que Deus está esquecido de fazer justiça, meus queridos. Há uma necessidade de avivamento. A nossa realidade dentro das igrejas também não tem sido diferente. Nós temos trocado Deus. Nós temos deixado Deus de lado. Como eu já tenho falado nesses últimos dias, nós temos praticado o mal. Os cristãos estão praticando adultério. Os cristãos estão se divorciando. Os cristãos namoram e praticam fornicação como qualquer descrente. A falta de perdão, roubos, perjúrios, infidelidade. Quantos crentes estão vivendo fake aí na internet? O fake é aquela coisa que você vai lá, entra na internet, coloca um perfil falso, você pode ser quem você quiser e o que você quiser. E as pessoas estão ali mentindo umas para as outras, enganando a si próprio, enganando as pessoas. Quantas inimizades, quantas ações de inveja nós temos vivido. O desejo de ser reconhecido e estar em evidência nas redes sociais. Você já percebeu isso? Todo mundo quer estar em evidência, todo mundo quer aparecer. Antigamente só quem tinha evidência era quem ia para a televisão, para a Globo. Hoje em dia as pessoas têm essa busca, essa sede
de querer aparecer, que a sua viagem seja conhecida, que o seu aniversário seja visto por todos, que o seu passeio todo mundo possa ver e compartilhar, e as pessoas ficam com raiva se alguém olhar e não disser nada, não colocar lá um like. Que desejo é esse de querer ser Deus, de querer buscar essa fama? Então nós temos o desprezo a Deus em oração. As pessoas não querem mais orar. Você tira pelas igrejas, quando se convida as pessoas para orar, as pessoas não querem, é pecado. Tudo isso é pecado. Tudo isso exige uma necessidade. Tudo isso mostra uma necessidade profunda de avivamento, meu irmão. Profunda. Nós precisamos ser avivados pelo Senhor, porque senão nós vamos morrer. As igrejas vão morrer. A espiritualidade vai morrer. Gosto muito de uma frase de David Wilkerson, onde ele disse: nós não oramos por falta de tempo, mas por falta de vontade de orar. Medite nessa frase. Nós não oramos, não é por falta de tempo, mas é por falta de vontade de orar. Nós precisamos ser avivados. Deus está punindo o mundo, meu irmão. Você tem observado, olha o que está acontecendo em nossa volta. Olha o calor excessivo que tem acontecido, matado gente lá na Europa. Aqui mesmo, pertinho de nós, aqui no nosso Nordeste, fome, terremotos, catástrofes naturais, ameaças de guerra, constantemente, a ganância. A seca está matando no interior. O egoísmo e o materialismo estão matando na cidade, cegando as pessoas. Meus irmãos, vamos suplicar a Deus por misericórdia, meu irmão. Vamos suplicar a Deus para que Ele reavive a sua obra, para que a sua igreja, a sua vida, a sua família, o seu amor e o seu zelo por Deus seja vivificado, meu irmão. Faça como Abacuque, ore e suplique a Deus. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Suplique por um avivamento, você precisa na sua vida. Sua vida está seca. A sua casa está seca. A sua igreja está seca. As outras igrejas estão secas. Comece por você. Suplique por avivamento. Somente pelo avivar de Deus nós poderemos estar cumprindo a sua vontade. Poderemos nos sentir fortes e usados para a sua obra. Teremos força, motivação para enfrentarmos as dificuldades na nossa vida, meus irmãos. Mas além de uma necessidade, em segundo lugar, nós precisamos entender o modo do avivamento, que é pela oração. A gente viu que havia uma necessidade. Nós temos uma necessidade de avivamento. Abacuque tinha uma necessidade de avivamento. O seu povo precisava de avivamento. Mas o modo pelo qual esse avivamento vai vir, Abacuque então faz aqui a sua oração. Capítulo 3, verso 2. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A característica do verdadeiro avivamento é o modo pelo qual o avivamento vem, meu irmão. Preste bastante atenção nessa característica. O verdadeiro avivamento ele vem através da oração. A palavra avivar, o verbo no hebraico, tem um significado de preservar, tem um significado de manter vivo. O verdadeiro sentido do que Abacuque está orando, ele estava dizendo a Deus: Deus, tudo bem, eu entendi que nós vamos ser disciplinados pelos caldeus, eu entendi que nós vamos ser levados para a Babilônia, mas Deus, aviva a tua obra. O pedido de Abacuque era para que Deus mantivesse preservada, mantivesse vivo o reino, a sua obra ali, o seu povo. Era esse o desejo de Abacuque. Mas a palavra avivar também tem um significado de purificar, de corrigir. E se você perceber, a oração do profeta é que Deus venha renovar essa obra. Se você perceber o restante do capítulo 3, que você pode ler depois nos seus estudos, você vai perceber, Abacuque vai usar a ideia quando Deus saiu para libertar o seu povo no Êxodo. Ele usa o exemplo de várias cidades, como a gente pode ver aqui, ó.
Deus sai de Temã, passa pelo Santo Monte, o Monte Parã, a sua glória vem aí, ele vem com a sua aljava cheia de flechas, a terra se treme e se derrete, as nações são sacudidas, os montes esmigalhados. Então vejam as tendas de Cusã em aflição. O que é que Abacuque está dizendo? Abacuque está relembrando os grandes feitos de Deus na libertação do seu povo na época do Êxodo. É isso que Abacuque está dizendo, ele está trazendo à memória a grandeza de Deus, o Senhor dos Exércitos, quando veio para libertar o seu povo do Êxodo. E Abacuque está orando a Deus aqui, pedindo para que Deus então agisse contra os babilônicos da mesma forma, já que no capítulo 2 Deus disse que iria disciplinar os babilônicos. Deus disse que iria julgar aquele povo violento e cruel. Abacuque então está aqui pedindo a Deus, Deus aviva a tua obra. Você precisa lembrar que o profeta no Antigo Testamento, ele era um intercessor. Você lembra de Jó? Quando ele orava pelos seus filhos, intercedendo, sacrificava por eles. Você lembra no final do livro de Jó? Quando os amigos de Jó, Deus diz para ele, agora peçam a Jó que ele vai orar por vocês, porque ele é sacerdote. Os profetas do Antigo Testamento eram sacerdotes, eles tinham um papel de interceder em oração pelo seu povo. Meus queridos, você é o mediador. Eu queria que você entendesse o seu papel como mediador. Você orando, cada irmão orando, você tem a ideia disso? Nós temos jejuado aí essa semana, nós temos pedido a Deus. Deus vai operar se nós continuarmos orando, suplicando a sua graça. Faça a sua parte, meu irmão. Você é um profeta, você é um sacerdote de Deus. Você assumiu aquele papel que era dos sacerdotes do Antigo Testamento. Você, como crente, você é um sacerdote de Deus. Você pode entrar na presença de Deus e suplicar pela sua nação, pela sua igreja, por tua família, por tua vida espiritual. Ore a Deus por isso. Todo o avivamento teve uma oração, você deve ter percebido. Na nossa primeira pregação, a Bíblia diz que Josias começou a reinar com 8 anos. Com 16 anos, a Bíblia diz que ele começou a buscar a Deus. Buscar a Deus como? Em oração. Diz que 4 anos depois, ele em oração, em busca de Deus, ele faz aquele grande avivamento em Israel, em Judá, em Jerusalém. Então houve uma oração, houve uma busca. Você lembra também que houve uma oração em Esdras e Neemias capítulo 9. O povo todo orando, confessando o pecado. Neemias confessa o pecado, Esdras confessa o pecado. Meu querido, todo o avivamento, ele só acontece com oração e clamor do povo de Deus. A minha esposa, a Vida, estava me mostrando um vídeo de uma coreana que estava falando que lá os coreanos têm quase todas as igrejas lá, são mais de 50 igrejas. Grandes, igrejas gigantescas. O pastor Samuel lá do Crato uma vez estava conversando comigo, dizendo que tinha ido lá num prédio, numa igreja lá, que tinha, não sei quanto, mais de 30 mil membros, 50 mil membros. E essa mulher dizendo que os coreanos, todas as madrugadas, às 4 da manhã, eles realizam cultos, e são cultos de oração. Então, meus queridos, nós estamos vivendo muito longe daquele ideal. Nós precisamos orar. Você precisa entender que todo o avivamento teve oração. Esdras teve oração, Neemias teve oração, Josias teve oração. 4 anos de busca. Por que é que precisa orar? Porque é Deus, meu irmão, quem opera em nós o querer e o realizar. Não somos nós. Como foi falado na primeira pregação, no primeiro culto, na dirigência e na pregação, a igreja não tem poder de promover avivamento. Quem promove o avivamento é Deus, quem promove a reforma é Deus. A única coisa que a igreja faz é clamar a Deus, pedindo poder para deixar o seu pecado, pedindo que Deus seja misericordioso para agir no meio do seu povo. Meu irmão, ore. Se você olhar o Salmo 85, versículo 6, o autor daquele salmo, ele diz: Senhor, porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Se você observar aquele salmo, o Salmo 85, aquele salmo foi escrito pelas pessoas que estavam voltando lá do cativeiro babilônico. Salmo 85. Naquele salmo diz: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoastes a iniquidade do teu povo, encobristes os seus pecados todos.
A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviastes. Aí ele vai e diz, restabelece-nos, Senhor nosso Deus, Deus da nossa salvação, retira de nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? No versículo 6 ele diz, porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Você percebe aqui o salmista voltando com o povo, já tinha sido levado, tinha passado 70 anos, o salmista que está agarrado nas promessas de Deus e fazendo uma oração. Senhor, o Senhor não vai tornar a vivificar a tua obra? Deus, vivifica a tua obra, aviva a tua obra, Senhor. A tua ira já foi tirada de sobre nós. Olha que coisa linda. O salmista orando. E de fato aconteceu, porque foi aquela pregação de Esdras e Neemias. O Senhor operando a restauração no meio do seu povo. Meu querido, nós temos que orar. Nós temos que suplicar a Deus. É uma característica do verdadeiro avivamento. Na verdade, é a base. Em oração, nós precisamos pedir pelo nosso cristianismo superficial. É esse nosso cristianismo que nós temos vivido, muito superficial, sem arrependimento, sem choro, sem mudança, sem aprofundamento na palavra, nos seus estudos individuais, sem orações. Peça a Deus que transforme isso. Nós temos que pedir perdão pela nossa nação corrompida. Nós vivemos num país corrompido e muitas vezes nós colaboramos para isso. Nós temos que entender que o avivamento começa por Deus e em Deus, é feito por Ele, meu irmão. Então peça para ser melhor. Muitos irmãos ficam dizendo assim, a igreja era tão boa, a nossa comunhão antes era tão maravilhosa. Meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa, quem vive de passado é museu. Nós temos que orar para que Deus restaure, se você achava bom, se você achava gostoso. O que nós temos que fazer? Pedir a Deus, Deus, volta lá a gente lá no passado, naquela época. Não, peça a Deus que restaure o amor, que restaure a comunhão, que restaure a união, a amizade, o fervor, a empolgação, o zelo pela sua obra. Peça a Deus que Ele nos faça melhor do que antes, agora e no decorrer dos anos. Deus vai ouvir você. Eu já tenho falado sobre isso, uma igreja inteira orando, uma igreja inteira clamando. Mas alguns irmãos ainda estão vivendo no pecado, alguns irmãos ainda não estão orando. Eu tenho certeza que alguns ainda nem jejuaram. Foi pedido para se jejuar essa semana 3 vezes, semana passada. Faça a sua parte, meu irmão. Clame, peça a Deus. Eu gosto muito daquele texto de Esdras, quando no capítulo 9, diz que Esdras, quando soube lá da notícia das pessoas casadas com os ímpios, diz que Esdras caiu no chão com um profundo pranto e diz assim, aqueles que tremiam da palavra do Senhor, ficaram lá junto com Esdras, deram forças, esse negócio você tem que fazer, Esdras. Aqueles que tremiam da palavra do Senhor, meu irmão, você que treme da palavra, você que tem zelo, você que está buscando, você que está lutando, empenhado pela igreja, pelo reino de Deus nesse mundo. Ore junto com o seu pastor, clame junto, vamos clamar a Deus pedindo para que Ele reavive a sua obra. Havia uma necessidade de avivamento. O verdadeiro avivamento vem por meio da oração. Em terceiro lugar, o tempo do avivamento. Na oração de Abacuque ele diz, aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, no decurso dos anos. O que era que Abacuque estava dizendo? Abacuque havia percebido a revelação de Deus. Abacuque havia entendido que os babilônicos iriam chegar, iriam acabar com tudo, iriam levar o povo cativo, os animais, as plantas, eles agora então seriam escravos de uma outra nação, sujeitos a uma outra nação. E Deus iria tratar dessa forma. Então o que é que Abacuque pede? Abacuque pede por um avivamento. A ideia que Abacuque está dizendo é, Deus, não permita que a tua obra seja destruída. Deus, não deixe que esta obra se perca, se acabe. Aviva, reconstrói novamente essa obra. A ideia aqui é de Deus não deixar a obra morrer, se desfazer. A ideia aqui era que Deus, Abacuque também, além de preocupado com o seu povo, Abacuque estava preocupado com o nome de Deus. Aviva a tua obra, a obra é tua, é o teu nome que é engrandecido através dela. Olha que coisa linda. Um homem que se conduía com o pecado do seu povo. Um homem que estava preocupado com o nome de Deus, meu irmão.
zelar pelo nome de Deus. Quantos cristãos estão por aí nem ligam? São representantes, embaixadores de Jesus Cristo. Mas eles não estão nem aí para isso. Abacuque estava preocupado aqui. O tempo do avivamento era agora. Abacuque estava pedindo aqui para que Deus operasse naqueles dias e no decorrer dos anos. Abacuque está dizendo, Deus, tudo bem, os babilônicos vão vir, tudo bem, depois o Senhor vai julgar os babilônicos. Deus não deixa a tua obra se acabar. Deus opera milagrosamente no meio do teu povo, restaura o amor do teu povo, restaura essa obra, Deus. Quando eu estava preparando esse estudo, eu me lembrei que há pouco tempo eu preguei sobre Jeremias, você lembra disso. E lá em Jeremias, no capítulo 14, verso 20, até o 22, diz assim, ó, conhecemos ao Senhor. Isso aqui é Jeremias orando. Ele diz assim, ó, conhecemos ao Senhor a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque nós temos pecado contra ti. Mas olha a oração de Jeremias. Não rejeites, não nos rejeites por amor do teu nome. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te, não anules a aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Sabe o que Deus responde para Jeremias? Capítulo 15, verso 1. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, vá para a morte. O que é para a espada, vá para a espada. O que é para a fome, vá para a fome. O que é para o cativeiro, vá para o cativeiro. Que tristeza. Deus estava dizendo para Jeremias, Jeremias, não rogue mais por esse povo. Não rogue mais pedindo a isenção da minha disciplina por este povo, porque eu não vou fazer isso. Eu não vou ouvir você. Ainda que fosse Samuel que estivesse aqui, ainda que Moisés, que intercedeu pelo povo e eu ouvi, ainda que Samuel, que intercedeu pelo povo e eu ouvi, eu não os atenderia agora. Esse povo precisa ser purificado. Meus queridos, o tempo do avivamento é hoje. Abacuque faz uma oração diferente da de Jeremias. Jeremias está pedindo para que Deus não cancele a aliança. Jeremias está pedindo para que Deus purificasse o povo, mas a ideia era que Deus preservasse o nome, o seu trono, a sua glória. Abacuque está pedindo, Deus, tudo bem, o Senhor vai nos levar para o juízo, mas restaura a tua obra. Quando nós estivermos lá, não nos abandona. Deus, quando a gente estiver lá no meio do cativeiro, opera no nosso meio a mudança. E de fato, meus irmãos, Deus purificou aquele povo. Eles deixaram a idolatria, que foi um dos maiores pecados do Antigo Testamento. Como Deus é bom. Como Deus é bom, através da sua disciplina, Ele corrige. Ele corrige-nos, Ele sara-nos, Ele cura-nos. Nós precisamos orar. E como diz o hino do canto cristão, mesmo que seja a dor, que me una a ti. O tempo do avivamento é hoje. Nós precisamos ser avivados. Deus precisa operar o avivamento no meio do seu povo, da sua igreja, para que ela reflita de fato Jesus Cristo. O amanhã precisa do avivamento. Por isso que Abacuque diz, no decorrer dos anos. Mas também nós temos a esperança do avivamento. A esperança do avivamento está na misericórdia. Ainda no verso 2, Abacuque 3:2, que é o nosso texto base. Abacuque 3:2, ele diz: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Então, quando Abacuque ouviu que Deus disse, olha, eu vou destruir a Babilônia, eu vou julgar os babilônicos, vocês vão levados cativos por eles, mas depois eu vou resolver com eles. Abacuque, então, ele diz, Deus, eu ouvi o que o Senhor falou, eu estou todo trêmulo, alarmado. Aí ele pede, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos. Ou seja, é hoje, é para o futuro. Faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus queridos, se Deus fosse fazer algum avivamento por causa de nós mesmos, não teria avivamento. Não tem como Deus avivar a sua obra por causa de nós.
Abacuque está aqui apelando para que a misericórdia de Deus, para que o avivamento que Deus opere no meio do seu povo seja baseado na misericórdia. E aqui você tem uma palavra que foi de, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa palavra ira, que foi traduzida aqui como ira, no sentido real dela, em várias outras passagens das Escrituras, ela tem um sentido não de ira, a ira de Deus, mas a ideia, essa palavra era utilizada para o barulho, ou o barulho dos cascos dos cavalos, gritaria, agitação. Então o que Abacuque está dizendo, o sentido real dessa frase, não é que quando Deus estiver irado, ele se lembre de ser misericordioso, não. O sentido real que Abacuque está dizendo, e a interpretação desse texto é, Deus, quando nós estivermos vivendo o momento do motim, da zoada, do barulho, dos cascos dos cavalos, das correrias, Senhor, lembra-te de ser misericordioso conosco. Meus irmãos, a misericórdia de Deus é renovada a cada dia. Ela não tem fim. Deus sente prazer nesse atributo dele, que é o atributo de misericórdia. Eu queria dizer para você, confie nisso. Peça a Deus que ele seja misericordioso com a sua igreja. Peça a Deus para Deus ser misericordioso com a tua família. Você que está vivendo aí um cristianismo frio. Você que está vivendo um cristianismo frio, sem graça, mecânico. Você que já falou para mim, ou já falou para alguém, eu estou lendo minha Bíblia, mas é tão sem sentido. Eu venho ao culto, volto do mesmo jeito. O problema está em você. Apele para a misericórdia. Busque a Deus. Ore. Entenda que você precisa de avivamento e que você não pode produzi-lo. Faça como Abacuque. Apele para a misericórdia de Deus. Deus, tu és um Deus misericordioso. Tu não ages baseado em mim, baseado naquilo que eu tenho feito, mas é no teu próprio amor, na tua própria compaixão. A esperança do avivamento do profeta Abacuque estava exatamente na misericórdia de Deus. Nós às vezes esquecemos que Deus ele é rico em misericórdia. Você precisa lembrar disso. Ele não é mendigo de misericórdia, ele não é rico. A Bíblia diz que ele é riquíssimo, mas Deus sendo riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então ele tem misericórdia para dar e vender. E aliás, nem para dar ele oferece de graça, como no livro de Isaías. Quem tem sede, venha e beba de graça. Então nós temos visto que havia uma necessidade de avivamento. Abacuque percebeu isso. Nós vimos Abacuque então usando o meio pelo qual o avivamento viria, que é a oração. O mesmo meio que Josias utilizou. O mesmo meio que Esdras e Neemias utilizaram. O mesmo meio que Martinho Lutero utilizou, que Abacuque utilizou, que eu tenho pedido e você também tem pedido, alguns de vocês. Pensa, meu irmão, o meio pelo qual o avivamento vem é através da oração. A necessidade está aí, patente, para todo mundo ver. Mas o meio pelo qual o avivamento ele vem é por meio da oração. O apelo para a misericórdia de Deus, para que ele olhe para nós com compaixão, com misericórdia e venha atender. O tempo do avivamento é agora. E é no decurso dos anos, não é lá no passado, quando nós éramos unidos, quando nós éramos mais íntimos, quando nós éramos uma igrejinha pequena, não esqueça isso. Aquilo ali ficou para trás, nós estamos correndo lá para a salvação, para a esperança eterna lá na frente, meu irmão. Então, o tempo do avivamento é agora. Esquece o passado, ora para que Deus avive a sua obra hoje e no decorrer dos anos. E eu queria, então, encerrar essa última mensagem sobre o avivamento, já que no próximo semana nós teremos de fato a última com o pastor Geandro, avivamento na história. A gente aprendeu sobre os avivamentos bíblicos. O pastor Geandro vai dar os avivamentos que aconteceram durante a história, como eles ocorreram. Eu já passei para ele a base que a gente está trabalhando durante esses avivamentos bíblicos, e ele disse que está trabalhando nessa mesma linha com as suas pregações. Então já esteja aí no próximo final de semana, sexta à noite, sábado à noite e domingo à noite, começam as conferências aqui na nossa igreja. Então eu quero dizer para você, meu irmão, a figura que Abacuque usa no capítulo 3, no restante desse salmo, porque aqui é um salmo, capítulo 3, uma oração, ele vai falar de um Deus guerreiro que sai com as suas flechas atirando nos seus inimigos. Quero dizer para você que Jesus está aí. Ele vai vir como um guerreiro valente, vai destruir os seus inimigos. Ele vai avivar a sua obra. Olha, Abacuque,
quando foi levado juntamente com o povo para a Babilônia, Deus operou uma mudança naquele povo. Aquele povo foi trazido de volta, Deus atendeu a oração de Abacuque. Aquele povo foi restaurado com Esdras e Neemias, Deus atendeu a oração de Abacuque. Aquele povo, alguns anos depois, 400 anos depois, recebeu o Messias, ele veio aqui, Deus avivou a sua obra e agora Deus está trabalhando conosco, a igreja. Eu quero dizer para você, meu irmão, ore, jejue, continue jejuando, clamando a Deus, porque Deus vai atender você. Ele não vai lançar fora a sua oração. Durante essa semana passada, eu desafiei você a jejuar 3 vezes. Durante 3 vezes na semana, né? Essa semana eu quero desafiar a Igreja Esperança, a você, a estar orando por você mesmo, pela sua vida espiritual, pela sua família e pela sua igreja. Eu quero desafiar você a orar num desses 3 horários. Ou à meia-noite, ou às 3 da manhã, ou às 6 da manhã. Aí você tem que entrar num compromisso. Você escolhe o horário que você vai fazer. Eu vou orar, pastor, de hoje até domingo que vem, meia-noite. Você ora meia-noite. Você, não, eu prefiro 3 da manhã. Você ora 3 da manhã. Ou, não, eu vou orar todos os dias às 6 da manhã. Por favor, estou implorando para você. Suplique a Deus. Agarre-se na misericórdia de Deus. Peça a Deus por avivamento, porque a oração é o meio pelo qual vem o avivamento. Se agarre à palavra de Deus. E vamos lutar, irmãos, pelo nosso fortalecimento, pelo agir de Deus no nosso meio. Nós precisamos de poder para evangelizar, precisamos de poder para discipular, precisamos de poder para vencer o nosso pecado e esse mundo que está nos tragando e nos sugando. Peça ao seu Deus. Ele é misericordioso. Ele vai atender você. Ele vai restaurar a tua vida espiritual. Você vai sentir prazer de novo em ler a Bíblia, em orar, em evangelizar. Você vai ver a sua família restaurada. Você vai ver a sua igreja restaurada. Porque Deus, Ele é bom. Ele diz que nós somos maus e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Ele diz, vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que vos pedirem. E isso no livro de Lucas. E em Mateus ele diz, vos dará aquilo que pedirem. Peça a Deus. Ore como Abacuque. Se meta na brecha para interceder pela sua nação, pela sua vida e pelo seu povo. Que Deus abençoe você, que Ele abençoe tua volta para casa em paz, no nome de Jesus. Amém.